Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula, para mais uma videoaula número 16 da disciplina de Cinesiologia. Esse é o regime remoto Uniateneu R2U e essa é a aula 16. Vamos falar sobre tórax e abdômen. Vamos lá. O tórax. O esqueleto do tórax compreende o externo e 12 pares de costelas, uma para cada vértebra torácica. Então, nós temos no tórax o externo, que na imagem está de amarelo, e 12 pares de costela, uma para cada vértebra torácica. Então, vamos somente relembrar as partes do osso externo. O externo, ele é dividido em manúbrio, ou cabeça do externo, corpo do externo e apêndice xifoide ou processo xifoide. Você olha essa imagem que está em amarelo, cabeça do externo é onde está esse númerozinho 1, corpo do externo está abaixo dele e processo xifoide é aquela parte final de amarelo que está à frente da coluna vertebral. Na imagem ao lado, você consegue perceber que cada costela está ligada a uma vértebra. As 10 costelas superiores estão unidas ao externo, através das cartilagens costais, sendo que as duas costelas inferiores estão inseridas somente nas vértebras. As duas costelas inferiores, elas também são chamadas de flutuantes, porque elas não se ligam ao osso externo. Sobre os movimentos da coluna vertebral. Revisando algumas considerações sobre os critérios para determinação de origem e inserção e sua importância para a análise e interpretação da ação muscular, além dos critérios analisáveis, há que se considerar que os pontos de fixação dos músculos motores da coluna vertebral ligam estruturas móveis entre si. Considerando a postura bípede, o uso da musculatura abdominal deverá ser analisado prioritária e primariamente na sua ação contra a gravidade. Então, sobre os movimentos da coluna vertebral, para essa cadeira de cinesiologia, é interessante nós determinarmos origem e inserção para a interpretação das ações musculares. Além disso, também observarmos os pontos de fixação dos músculos motores que ligam estruturas móveis entre si. E tudo isso deve ser verificado, deve ser analisado dentro de um contexto da posição bípede do ser humano. E agora você vai ter que lembrar sempre, na verdade, na disciplina de cinesiologia, todos os movimentos partem sempre da posição anatômica ou voltam sempre para a posição anatômica. Então, todos os movimentos têm a posição anatômica como posição básica ou posição base de referência. E a posição anatômica é uma posição de postura bípede. E essa ação está sempre relacionada, está sempre dentro da força da gravidade. As vértebras articuladas entre si oferecem toda a mobilidade da coluna vertebral. A coluna é um complexo que apresenta 6 graus de liberdade, realizando os movimentos de... Antes de observar os movimentos da coluna vertebral,
é interessante que nós observemos a divisão da coluna vertebral. Vamos lá. Então, a coluna vertebral, ela é vista dessa forma. Você pode ver a coluna vertebral de frente, uma vista ventral, ou de lado, ou uma vista lateral. Neste caso, estamos vendo uma vista lateral esquerda da coluna vertebral. Aqui nós podemos perceber que existem algumas particularidades da coluna vertebral. A coluna vertebral apresenta vértebras que são diferentes ao longo do seu trajeto. A coluna vertebral apresenta 7 vértebras cervicais, apresenta 12 vértebras torácicas, apresenta 5 vértebras lombares, apresenta 5 vértebras sacrais, são 5 ossos que formam o sacro, são 5 ossos que estão fundidos, e 4 vértebras coxígeas, são 4 ossos que formam o cóccix, que também estão fundidos. A primeira vértebra cervical é chamada de atlas, a segunda vértebra cervical é chamada de axis. E aí, neste local, entre a vértebra atlas e a vértebra axis, nós temos uma articulação, que é a articulação atlanto-axial. Articulação atlanto-axial. Ao final da imagem da vista lateral esquerda da coluna vertebral, ao final você vai ver que existe uma observação, que o sacro, uma observação que nós já vimos, que o sacro na mulher ele é mais curto e mais largo do que no homem. Então, depois de nós analisarmos e observarmos essas particularidades da quantidade das vértebras, vamos agora observar as vértebras cervical, vértebra torácica e vértebra lombar. Podemos observar que as vértebras lombares possuem áreas maiores. E isso é explicado por quê? Porque é na região lombar onde vai ter um peso maior devido a essa região que sustenta por volta de mais ou menos 80% do peso do indivíduo. Então, mais ou menos 80% do peso do indivíduo é suportado pela vértebra L5, ou lombar 5, ou a quinta vértebra lombar, L5. Entre as vértebras existe um anel fibroso, né? Um núcleo pulposo. E aí, esse anel fibroso esse anel fibroso é chamado de disco intervertebral. Inter fica entre, né? Então, disco intervertebral. Então, após observarmos a coluna vertebral, a gente fazer uma lembrança, né, de como ela é. Também nós podemos observar outras particularidades da coluna vertebral.
Primeira, a coluna vertebral ela apresenta curvaturas naturais. Curvaturas naturais. Então, na parte cervical, a curvatura natural é chamada de lordose. Na parte torácica, a curvatura natural é chamada de cifose. Na parte lombar, a curvatura natural é chamada de lordose. E na parte sacral, ela é chamada de cifose. Cifose também. São 4 curvaturas naturais, 4 curvaturas normais. Agora, uma acentuação de uma curvatura para um lado ou para o outro, aí fornece para a gente um desvio postural. Pode fornecer para a gente uma hipercifose, se for na região torácica, por exemplo, ou uma hiperlordose, se for na região lombar, por exemplo. Então vamos lá. Os movimentos realizados pela coluna são flexão, extensão, inclinação lateral direita, inclinação lateral esquerda, rotação direita, rotação esquerda. Esqueci de mencionar que a coluna vertebral ela tem papel importante. Então, vou voltar lá. O papel fundamental da coluna vertebral é o quê? São 4 papéis. Primeiro, forma o eixo central do esqueleto humano. Então, a coluna vertebral forma o eixo central do esqueleto humano. Segundo, protege a medula. A coluna vertebral protege a medula. Terceiro, sustenta a cabeça e confere à cabeça, liberdade de movimento. Lembra da articulação atlantoaxial? Ela que movimenta a cabeça. E o último papel da coluna vertebral é apoia a cintura escapular e estabelece a ligação com a cintura pélvica. Então, apoia a cintura escapular e estabelece a ligação com a cintura pélvica. Esses são os papéis da coluna vertebral. Então, sobre os movimentos da coluna vertebral. O ponto de fixação mais podálico será sempre o ponto de inserção móvel. Consequentemente, o mais cefálico é a origem, que é fixa. Então você tem uma imagem aí, onde você vê cefálico está relacionado à cabeça, ao crânio. Podálico está relacionado aos pés, ao membro inferior, aos pés. Ventral está relacionado à parte anterior do corpo. Dorsal está relacionado à parte posterior do corpo. E lateral está relacionado à parte externa do corpo, lateral direita e lateral esquerda. Considera-se ainda, preliminarmente, que as ações sobre a pelve, tanto dos músculos abdominais quanto do glúteo máximo e dos isquiotibiais ou isquiopoplíteos, mantendo-se estabilizada a articulação do quadril, são as mesmas para a inclinação posterior da pelve. O que é isso? O que é isso é que quando esses 3 músculos, quando os músculos abdominais, músculo glúteo máximo e músculos isquiotibiais estão estabilizados e estabilizam a articulação do quadril, os movimentos são os mesmos. Vamos lá. No caso de movimento de flexão lateral do tronco, a responsabilidade pelo movimento
mesmo iniciado pela musculatura do mesmo lado é da musculatura do lado oposto. E a concentricidade da contração é a do retorno à posição anatômica. Então imagina, você está vendo essa imagem onde tem um músculo que está pintado de verde e outro músculo que está pintado de vermelho. Se o músculo de vermelho puxa, né, o que é que está dizendo esse texto? Se o músculo vermelho puxa, o tronco vai inclinar para o lado esquerdo. Se você está olhando de frente, né? Isso é o lado esquerdo. Puxa, desculpa, está olhando na região posterior, esse é o lado direito. Você está olhando na região posterior essa imagem. Então o vermelho contrai, ele vai fazer uma flexão lateral de tronco. Para retornar à posição anatômica normal, a posição bípede, a posição ereta, o que é que vai acontecer? A região do lado oposto, a musculatura do lado oposto, ela vai contrair para favorecer o retorno à posição anatômica. Por quê? Porque nós veremos. E por que isso ocorre? Porque nós veremos mais à frente, mas já explicando agora, que a maioria dos músculos da região abdominal, a maioria dos músculos são músculos em pares. Então, se você vai ter um oblíquo externo do lado direito, você vai ter um oblíquo externo do lado esquerdo. O oblíquo interno do lado direito, você vai ter um músculo oblíquo interno do lado esquerdo. Se você vai ter um músculo quadrado lombar do lado direito, você vai ter um músculo quadrado lombar do lado esquerdo. Justamente por isso, para que haja essa concentricidade da contração. Sobre os movimentos da coluna vertebral. Observe-se ainda que os movimentos de flexão das colunas cervical e lombar se dão no sentido e a partir da diminuição de suas lordoses fisiológicas. Então você está vendo essa imagem, o indivíduo está na posição em pé e ele vai flexionando o tronco. Ele vai flexionar a coluna cervical e lombar e vai dar no sentido a partir da diminuição das suas lordoses fisiológicas. Você tem uma lordose natural da cervical, você tem uma lordose natural da lombar. A partir do momento que você vai perdendo essa lordose, é natural que vai ocorrendo a flexão da coluna cervical e lombar. Rotações da coluna vertebral. A rotação no eixo longitudinal é maior nas vértebras torácicas e menor nas lombares, uma vez que os processos articulares destas limitam sua movimentação. Usualmente são usados os termos rotação para a direita e rotação para a esquerda. À medida que flexionamos o tronco, os discos intervertebrais são comprimidos, principalmente no lado em que a flexão ocorre. Isto acarreta um aumento das forças que atuam no anel fibroso e, dependendo de sua magnitude e da integridade da estrutura, pode ocorrer a chamada hérnia de disco. Por isso, é importante que o profissional de educação física oriente seus alunos, especialmente os idosos, a realizar movimentos com a coluna vertebral cuidadosamente e preferencialmente com velocidade baixa. Você consegue ver nessa imagem uma vértebra com disco intervertebral, o anel pulposo normal, e do outro lado você vai ver uma hérnia de disco que está salientado aí na vértebra do meio. Você tem uma vértebra superior, uma vértebra inferior e está na vértebra do meio. Observe, por exemplo, a flexão do tronco, que é o C. Flexão do tronco é o C na imagem. Você vai ter a imagem A, B e C. A é a posição ortostática. B, flexão do quadril. C, flexão do tronco.
A. Posição ortostática. B. Flexão do quadril. C. Flexão do tronco. Então, observe que a flexão do tronco, C, é resultado da flexão do quadril. Então, C só pode acontecer por causa de B. E da flexão de várias vértebras. A extensão da coluna é o movimento oposto ao da flexão, ou seja, o retorno de uma posição de flexão, de C para B. Já que de A para B é flexão do quadril e de B para C é flexão do tronco, então de C para B é extensão do tronco e de B para A é extensão do quadril. Quando este movimento continua para trás na posição anatômica, que é a imagem A, o mesmo é denominado de hiperextensão da coluna vertebral. Mas acabei de falar, do item B para o A, da imagem B para o A, é chamado de extensão do quadril. Mas você percebe que na imagem A existe um risco na vertical, existem dois riscos. Um na horizontal, que passa na linha do quadril, quadril da imagem A, quadril da imagem B, quadril da imagem C. Existe uma outra linha que está dos pés até a cabeça, ou da cabeça até os pés, da imagem A. Essa linha, dos pés até a cabeça, é uma linha vertical. Quando o indivíduo ultrapassa, ou ele realiza um movimento que ultrapassa essa linha para trás dessa posição anatômica, porque isso aí é uma linha anatômica. Quando você ultrapassa essa linha, você tem o movimento chamado de hiperextensão da coluna vertebral. Músculos motores da coluna vertebral. Então, antes de falarmos dos músculos motores da coluna vertebral, eu quero voltar lá naquele slide da vértebra, para a gente poder falar um ponto lá. Vamos lá. Pronto. Então, a coluna vertebral aí algumas pessoas se perguntam, né? Alguns alunos se perguntam, ou você pode já ter se perguntado uma vez: o que é que passa por dentro da coluna vertebral? Então, dentro da coluna vertebral, cada vértebra é constituída de corpo, forame e um processo espinhoso. Um prolongamento delgado da vértebra, e estes discos são formados por um material fibroso e gelatinoso, composto por um núcleo pulposo e anel fibroso. Já falamos sobre isso. Esse disco, que é núcleo pulposo e anel fibroso, está mostrado aí na imagem de cor azul. E uma hérnia de disco, por exemplo, ele pode ser uma alteração da coluna. Vamos lá. Mas primeiro, o que é uma alteração da coluna? Certo? Antes mesmo de falar o que é uma alteração da coluna, a gente tem que se perguntar como é formado esse canal vertebral. Esse canal vertebral, ele é formado pela junção das vértebras, como vocês estão vendo, e serve para dar proteção à medula espinhal. Então, essa vértebra, ele protege a medula espinhal. Além do canal vertebral, a medula também é protegida pelas meninges, pelo líquor e pela barreira hematoencefálica. Então, vamos lá. O que é uma doença, por exemplo, uma doença degenerativa? Vamos lá, o que é uma doença degenerativa? Então, uma doença degenerativa
primeiro, ela não tem cura, né? Uma doença degenerativa, primeiro, ela não tem cura. Porém, existem diversos tratamentos disponíveis, né, para a pessoa poder fazer e diminuir seus efeitos de dor. Entre algumas doenças degenerativas, a gente pode falar, aqui nesse caso, como estamos estudando a coluna vertebral, a gente pode falar as doenças da coluna vertebral, como, por exemplo, artrose. Artrose é um tipo. A gente pode falar também de outras doenças, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Existem também outras doenças que modificam a coluna vertebral. E aí a gente pode chamar a gente pode dizer que essas doenças que ocorrem nas vértebras, né, ou na coluna vertebral propriamente dita, elas são, de maneira geral, irreversíveis. Então, a própria hérnia de disco é uma doença, certo? Que ocorre por causa do desgaste das articulações, movimentos inadequados, por exemplo. Também pode ocorrer também uma inflamação, infecção. E aí é só dor. Dor e muita dor. Quem tem problema de coluna, ou se você conhece alguém que tem, você sabe como é ruim, como é muita dor, como é difícil. Existem outras doenças degenerativas, mas a gente vai ficar agora só nas doenças da coluna vertebral. Por exemplo, existem doenças como Alzheimer, reumatismo, esclerose múltipla, artrite, glaucoma, entre outras, né? Doença cardíaca, diabetes, hipertensão, são doenças degenerativas. Mas a gente vai falar só sobre as doenças da coluna vertebral. Então, quais são os sintomas de uma doença degenerativa? Vou falar aqui alguns sintomas que vêm aqui para mim, que não necessariamente eles são sintomas propriamente da coluna vertebral, mas eles são provenientes de uma doença degenerativa. Por exemplo, fraqueza progressiva é um sintoma, atrofia muscular é outro sintoma, perda de equilíbrio é um sintoma, câimbras musculares, outro sintoma, perda de peso, né? A gente também pode lembrar que algumas doenças também degenerativas, né, ocorrem contrações musculares involuntárias, então contrações involuntárias do músculo. Assim são apenas algumas dos sintomas de uma doença degenerativa. Vamos para frente. Músculos motores da coluna vertebral. Antes mesmo de falar dos músculos motores da coluna vertebral, você tem que entender um ponto. Na verdade, dois pontos. Que os movimentos da coluna vertebral, eles se dão de duas maneiras. Os movimentos da coluna vertebral se dão de duas maneiras. Primeiro ponto, eu vou repetir aqui para você, caso você queira anotar, é informação bem importante. Então, os movimentos da coluna vertebral se dão de duas maneiras. Primeiro ponto, o movimento se dá por compressão e segundo ponto, por deslizamento. Então, se dá por compressão e por deslizamento. Você deve estar se perguntando, mas por compressão de quê? Por deslizamento de quem? Então, vamos lá. Então, os movimentos da coluna vertebral se dão de duas maneiras. Primeiro, por compressão
dos discos elásticos intervertebrais, por compressão dos discos elásticos intervertebrais, e 2, pelo deslizamento dos processos articulares entre si. Então, os movimentos ocorrem pela compressão dos discos elásticos intervertebrais e pelo deslizamento dos processos articulares entre si. Pelo deslizamento dos processos articulares entre si. Aqui eu vou mostrar para você alguns músculos que fazem movimento na coluna vertebral. Esse primeiro músculo é o quadrado lombar. Eu já coloquei aqui, o quadrado lombar ele é um flexor lateral puro. A ação do quadrado lombar é o quê? Ele é o motor primário da inclinação da pelve e da flexão lateral do tronco para o mesmo lado. Sua função consiste principalmente em estabilizar a coluna. Então, esse é o músculo quadrado lombar. Então, ele é o motor primário da inclinação lateral da pelve e da flexão lateral do tronco para o mesmo lado. O músculo quadrado lombar, ele é um músculo dos 4 lados do lombo. É um feixe plano de fibras, como você viu na imagem anterior, em cada lado da coluna vertebral, debaixo do ilho costal lombar. Origem do quadrado lombar: processos de vértebras lombares superiores e borda inferior da última costela. Inserção: crista ilíaca, ligamento ilho-lombar e processos transversos de vértebras lombares inferiores. Reto do abdômen ou reto abdominal. O reto do abdômen ou reto abdominal é um músculo delgado de fibras paralelas cruzadas por 3 interseções tendinosas, que se estende verticalmente ao longo da parte anterior da parede abdominal. Os retos abdominais direito e esquerdo estão separados por um feixe tendinoso com aproximadamente 2,5 cm de largura, denominado linha alba. A origem do reto abdominal: quinta, sexta e sétima cartilagem costais. Inserção: crista do pubis. Então, reto abdominal tem origem na quinta, sexta e sétima cartilagem costais. E inserção na crista do pubis. Então, aqui nós conseguimos ver o reto abdominal. Ele tem origem ali nas costelas, inserção lá no pubis. Essa linha do meio verde, onde todos nós temos, e onde passa a cicatriz umbilical, certo? É denominada de linha alba. Você deve